A maioria já ouviu sobre a invasão do Hamas em Israel, mas poucos sabem como a tensão entre eles se agravou. Judeus e árabes vêm lutando pela Terra Santa há centenas de anos, e tudo isso remonta ao início do judaísmo, quando Moisés e Josué lideraram seus seguidores do Egito, cruzaram o Rio Jordão e se estabeleceram em Jerusalém em 1000 a.C. Naquele tempo, os cananeus habitavam a terra e não queriam ceder seus assentamentos a Moisés e aos judeus. Isso durou 100 anos, época em que os israelitas conquistaram várias cidades cananeias, principalmente por guerras. Os cananeus eram tecnologicamente inferiores aos israelitas e perderam várias batalhas, fazendo com que os judeus se tornassem maioria na região a leste do Mediterrâneo. O Império do Rei Davi foi então formado entre os judeus que viviam na região, e eles permaneceriam no poder por cerca de 1000 anos, até que os neobabilônios tomaram o controle em 586 a.C. Os neobabilônios incendiaram o primeiro templo e toda a cidade de Jerusalém, junto com muitas das pequenas cidades ao redor. Nos 1000 anos seguintes, diversos impérios chegaram a Jerusalém e à Terra Santa, destruíram cidades e vilarejos e depois reconstruíram tudo sob seus próprios domínios. A Terra Santa passou dos neobabilônios para Ciro, o Grande, depois para o Império Persa, Alexandre o Grande, romanos, Constantino o Grande e cristãos. E então, finalmente, o Islã surgiu no Oriente Médio, e os muçulmanos quiseram sua vez em Jerusalém no ano 636. Enquanto essa terra passava de império para império, muitos judeus ainda viviam em Jerusalém lutando para que ela voltasse a ser o que era na época do reino de Davi. Mas eles foram, em sua maioria, mal sucedidos. Depois que o Islã foi formado no ano 610, não demorou muito para que essa nova religião começasse a ganhar enorme popularidade. Apenas 26 anos depois, os muçulmanos tomaram Jerusalém e agora os árabes estavam migrando para a Terra Santa. Os muçulmanos foram inicialmente tolerantes com os judeus, mas por volta de 1100 a quantidade de judeus aqui diminuía. Também por essa época, um novo grupo conhecido como os Cruzados passou por aqui e mais uma vez destruiu tudo, e dessa vez construiu igrejas. Os Cruzados ficaram na região até 1516, quando já havia muitos árabes nas fronteiras da atual Síria, Jordânia e Egito, e o Império Otomano começava a dominar o Mediterrâneo. Os otomanos expulsaram os Cruzados e, assim, retomaram o controle da Terra Santa. Agora isso foi cerca de 2500 anos de idas e vindas, onde vários impérios lutaram pela Terra Santa. Mas quando os otomanos chegaram, foi finalmente quando vimos alguma estabilidade. Jerusalém era uma das várias cidades sagradas do Império Otomano, governado desde Istambul. Igrejas e sinagogas podiam permanecer aqui, mas não podiam crescer nem ter novas construídas. Ninguém tinha a intenção de tirar Jerusalém dos otomanos. Isso foi até o século XIX. Vários messias surgiram tentando convencer os judeus a retornarem à sua Terra Santa original, que agora era chamada de Palestina. Esse movimento ficou conhecido como sionismo e se originou na Europa por um homem chamado Theodor Herzl em 1869. Alguns judeus aceitaram o sionismo e se mudaram da Europa para Jerusalém, mas os palestinos que viviam nessa região não apoiaram muito essa migração. Tornou-se ilegal para os judeus comprarem terras na Palestina, então os judeus frequentemente faziam acordos por baixo dos panos para encontrar moradia e viver em Jerusalém. Jerusalém era predominantemente muçulmana, mas ainda havia alguns judeus espalhados por essa região por causa desses acordos secretos que estavam acontecendo. Avançando para o final da Primeira Guerra Mundial, em 1917 o Império Otomano finalmente colapsou, e a Terra Santa passou a estar nas mãos da Grã-Bretanha. O governo britânico queria apoiar os judeus, então assinou uma carta conhecida como Declaração Balfour, que prometia estabelecer a Palestina como um estado independente para os judeus. A carta também dizia que os direitos das comunidades não judaicas na Palestina não deveriam ser restringidos, mas os palestinos ainda não aceitavam que sua terra pertencia ao movimento sionista. Nos anos seguintes, ocorreram vários motins antissemitas liderados por árabes na região, contrários à devolução da terra aos judeus. Então o governo britânico começou a voltar atrás em sua promessa de estabelecer Israel como um estado judeu independente e criou restrições que, com esperança, apaziguariam os palestinos. Os judeus estavam tentando se mudar para cá em grande número durante o período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, devido à prevalência do antissemitismo em toda a Europa. A Inglaterra acabou limitando o número de judeus que podiam se mudar para a Palestina a apenas 75 mil por ano, numa tentativa de não sobrecarregar os palestinos. As ambições sionistas de estabelecer toda a Palestina como um estado judeu independente não seriam fáceis e acabaram levando à violência de ambos os lados. Entre 1947 e 1949, pelo menos 750 mil palestinos se tornaram refugiados depois que os sionistas assumiram o controle de 78% do que era a Palestina.
Essa nova região de 78% passou a ser conhecida como Israel, e os palestinos buscaram refúgio na Cisjordânia e na faixa de Gaza, onde essas duas regiões continuariam pertencendo à Palestina. Os palestinos queriam mais que a Cisjordânia e a faixa de Gaza, mas aguardaram fortalecer seu exército e obter apoio de países árabes vizinhos antes de atacar. Finalmente, em 1967, a Palestina contou com o apoio da Síria, Jordânia e Egito e entrou em guerra com Israel no que ficou conhecido como a Guerra dos 6 Dias. Antes da Guerra dos 6 Dias, os Estados Unidos notaram o aumento do efetivo militar na fronteira por Palestina e Israel e solicitaram que ambos recuassem. Nenhum dos dois se mostrou receptivo, então os Estados Unidos venderam armas avançadas a Israel, temendo que esses países árabes colaborassem com a União Soviética na Guerra Fria. Essa guerra foi um tiro no pé para a Palestina, já que Israel venceu em apenas 6 dias e passou a controlar todo o território. Israel possuía tecnologia aérea muito superior à do Egito, Jordânia, Síria e Palestina juntos, que eram muito menos avançados tecnologicamente. Os palestinos ainda podiam viver na Cisjordânia e na faixa de Gaza, mas agora estavam sob vigilância e controle militar de Israel. A Palestina já havia cedido metade de suas terras para Israel, e agora Israel controlava o restante do território palestino. Isso levou ao surgimento da OLP, que era uma organização de libertação palestina. A missão dessa organização era acabar com a ocupação militar israelense na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Uma versão mais extrema desse grupo surgiu em 1987, conhecida como Hamas, que foi rotulada como uma organização terrorista por praticamente todos, exceto pelas Nações Unidas, cujo principal objetivo é eliminar completamente Israel e todos os judeus. Na década de 1990, o Hamas começou a realizar ataques anti-israelenses tanto em Israel quanto nos territórios palestinos. Esses ataques foram desde armas leves até foguetes lançados em território israelense. Em 22 de setembro de 2005, Palestina e Israel fizeram um acordo em que Israel retiraria sua ocupação militar da faixa de Gaza, desde que a Palestina parasse de lançar foguetes em direção a Israel. A Palestina cumpriu essa promessa, mas em 2007 o Hamas assumiu o controle da faixa de Gaza da autoridade palestina em uma eleição. Foguetes voltaram a ser lançados em Israel e a violência se espalhou novamente. Nos 16 anos seguintes, após 4 guerras e muitos confrontos, o Hamas apenas se fortaleceu. A cada confronto, o Hamas obtinha mais foguetes capazes de atingir distâncias maiores. O Hamas criou governo, força policial e postos de fronteira com detectores de metal e controle de passaportes. Esse fortalecimento contínuo do Hamas levou à situação atual, em que eles sentem que têm uma chance de recuperar antigas terras palestinas e, para completar, eliminar a população judaica. Na manhã de 7 de outubro de 2023, em um feriado judaico, o Hamas e a faixa de Gaza romperam a cerca da fronteira e entraram em Israel pelo cruzamento de Krem Shalem. O Hamas então invadiu uma base militar logo do outro lado dessa fronteira e começou a avançar em direção às cidades israelenses próximas. Mais tarde pela manhã, o Hamas atravessou a fronteira norte pelo cruzamento de Rez, também sem muita resistência, e entrou em pequenas cidades israelenses. Infelizmente, muitos reféns foram levados de volta para Gaza e vidas foram perdidas. Foguetes foram disparados pelo Hamas e Israel começou a revidar imediatamente. Para piorar ainda mais a situação, parece que o Irã está do lado do Hamas e está usando seu grupo militar, Hezbollah, para disparar foguetes e artilharia contra o lado norte de Israel. Hezbollah elogiou o Hamas pelos ataques e disse que não recuará, mesmo com navios de guerra dos Estados Unidos próximos ao Irã no Golfo Pérsico. O Irã enviou materiais e armas ao Hamas por túneis subterrâneos e assim forneceu recursos para atacar Israel. Israel é mais avançado tecnologicamente, mas o Hamas disse que se prepara para uma guerra longa.